Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, finalmente chegamos à lição de número 10 da nossa escola dominical, que tem por tema a promessa do Espírito Santo. Nessa lição, irmãos, nós estaremos estudando sobre o Evangelho de João, quando ele comenta sobre a ação do Espírito Santo, sobre as promessas de Jesus Cristo do Espírito Santo, que o Espírito Santo vinha ocupar um espaço que Jesus Cristo estava com eles, para nos ensinar que nós não somos órfãos diante do Pai, uma orientação para as nossas vidas, que precisamos ser cheios do Espírito Santo, que ele é a terceira pessoa da divindade. A palavra do Senhor, a nossa Bíblia Sagrada, ela diz que Jesus Cristo foi cheio da plenitude do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreve isso na carta aos Colossenses. Irmãos, o Espírito Santo ele sempre teve uma atuação muito especial desde a fundação do mundo, dentro da história da humanidade. A gente vamos ver isso na lição da escola dominical, que o Espírito Santo foi para a geração passada, o Espírito Santo é para a nossa geração, e o Espírito Santo é para a geração futura. Então o Espírito Santo ele sempre teve um trabalho todo especial, junto com o Pai e o Filho, nosso Deus Altíssimo. Então, irmãos, só de primeira mão, para a introdução da escola dominical, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, para ver um trabalho maravilhoso do Espírito Santo. Gênesis, capítulo 1 e o versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que está escrito assim, ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que a gente compreende aqui? A gente entende que nessa situação nós estamos vendo um cenário de caos, um cenário sem forma, sem vida, todo deformado. E o Espírito Santo está sobre a face das águas, trabalhando para trazer forma e trazer vida. Assim é a nossa vida, irmãos. Nós sem o Espírito Santo, antes de conhecer a Deus, antes de servir esse Jesus maravilhoso, antes do Espírito Santo vir habitar na nossa vida, nós éramos sem forma e vazio, nós não tínhamos beleza alguma. E o Espírito Santo veio e transformou as nossas vidas. Aqueles vícios, aquelas coisas erradas que a gente praticava, já não pratica mais, porque tem uma ação do Espírito Santo na nossa vida. E isso é maravilhoso. E nós, irmãos, como crentes, você que ama o Espírito Santo, você que quer o Espírito Santo na sua vida, peça a Ele sabedoria, porque o Espírito Santo dá sabedoria para a gente fazer todas as coisas das nossas vidas na nossa vida diária e até no modo de como servir a Deus. Se você está em posse da sua Bíblia, meu querido, e é importante ter a Bíblia, um bom aluno da escola dominical, ele precisa ter umas cópias, várias traduções de Bíblia, com os comentários para poder ajudar e ter livros para poder estar estudando, irmãos, e fazer um bom seminário teológico. Eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, irmãos, no livro de Êxodo, o capítulo 35, Êxodo 35, vamos lá comigo. Peça para os seus alunos abrirem também a Bíblia e acompanhando com você, meu querido professor, para eles também se identificarem com a palavra de Deus, isso é muito importante. Êxodo, capítulo 35, tem uma ação do Espírito Santo. Êxodo 35, e o versículo 30, está escrito assim, ó. Depois disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. Então esse jovem foi convidado, o próprio Senhor chamou ele, aqui está dizendo, Deus chamou ele pelo nome e capacitou ele com o Espírito Santo para ele trabalhar com todo tipo de material, madeira, ferro, estanho, ouro, com pedras preciosas, para ele construir todas as peças do tabernáculo. Então, querido irmão, se você pedir o Espírito Santo para a sua vida, pedir sabedoria, ele vai te dar sabedoria para você fazer todas as coisas que você precisa no dia a dia da sua vida. E outra coisa, irmãos,
Cada ser humano ele tem uma capacidade, ele tem um dom natural na vida dele. Isso é Deus que dá. Agora você imagina esse dom natural, mais a graça do Espírito Santo na tua vida. Você vai poder fazer coisas maravilhosas diante de Deus. Pessoas que já experimentaram o Espírito Santo e cometeram um erro, essa palavra é para nós, irmãos. Para você também, professor de escola dominical, comunica isso aos seus alunos. Que a pessoa, quando ela comete uma falha, um erro diante de Deus, ela tem que sentir no seu coração o desejo de voltar a Deus e não poder perder o Espírito Santo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 51. Olha só, irmãos, um homem que cometeu um erro na vida dele e ele precisou urgente se consertar com Deus e ele pediu as misericórdias de Deus. Salmo de número 51 na sua Bíblia e o versículo 11, Salmo 51, está escrito assim, 51:11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. É o rei Davi falando isso, irmãos. Quando ele cometeu uma falha com aquela mulher Betseba, que ele matou o marido dela na guerra, então veio uma palavra de Deus para ele para correção. E ele sentiu o peso do erro na vida dele. E ele sentiu que Deus ia se afastar dele. Mais do que urgente, ele chegou assim: Senhor, não me lances fora da tua presença, eu preciso da sua presença. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava lá no Antigo Testamento, trabalhando nas vidas, dando entendimento. O Espírito Santo estava convencendo a vida de Davi, convencendo ele que ele estava errado. E no seu coração ele entendeu o erro dele e falou: Deus, não tire seu Espírito Santo. E no Novo Testamento, irmãos, a gente vê muito no Evangelho, às vezes a gente lê isso no Evangelho, lê dentro da igreja, né? Fala assim: pedi, e dar-se-vos-á. Medida recalcada, transbordante, né? Não é assim que a gente lê? E a gente sempre pede para Deus coisas extraordinárias. Mas tem uma orientação da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Ali o Senhor mostra o que é tão importante. No meio de tantas coisas que a gente pede para Deus, existe algo que é muito importante. A gente pedir isso para as nossas vidas. No Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, no versículo 13, 11:13, eu vou ler um pouquinho antes. Eu marquei aqui na minha Bíblia 13, mas é assim, lá no versículo 11. Vamos ler 11:11 a seguir. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, olha o que o Senhor está falando, chamando nós de maus, hein? Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, ou o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, se a gente sabe, Jesus está nos identificando como maus, como pessoas portadoras de erro. Mas sabemos, no meio de tantos erros, de um coração errôneo, dar boas dádivas aos filhos, tratar bem os filhos. Aí o Senhor fala assim: não fica só pedindo bens materiais, não fica só pedindo fortuna, riqueza, que não é pecado não, irmão. Se você pode trabalhar, ter uma vida muito boa, isso não é errado. Mas a orientação dele: pede o Espírito Santo para a sua vida. O Espírito Santo é de suma importância na vida do homem. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Em nome de Jesus. É a introdução. O tópico 1 da nossa lição, irmãos, está escrito assim, o tópico com seus subtópicos. Nós vamos tratar dos seguintes assuntos aqui da nossa lição. A promessa do Pai. E Jesus enviará o Consolador. Aí tem o subtópico 2, que trata do assunto do Consolador. Não vos deixarei órfãos. Então, irmãos,
Olha só o que Jesus está ensinando para nós no Evangelho de João, capítulo 14. No Evangelho de João, capítulo 14. Antes de eu entrar aqui, o Evangelho de João, ele é muito importante dentro do contexto bíblico, dentro da Bíblia, porque ele é ele é o apóstolo que andou do lado de Jesus Cristo, meu irmão. Então, todas as circunstâncias, tudo aquilo que Jesus passou, João estava do lado dele. João estava lá no Monte da Transfiguração, João estava com Jesus quando ele foi crucificado, João estava ao lado dele, participando em todos os momentos. João estava ao lado de Jesus Cristo, lá na mesa da ceia, quando Pedro fala para ele assim, quem é que vai trair? Vai lá, pergunta para Jesus. João estava pertinho de Jesus ali no momento, irmão. Então ele é o apóstolo que viu, que participou, que ouviu todas as coisas. Então a palavra, o que João escreveu aqui, é fiel para as nossas vidas. E quando ele escreve isso daqui, ele traz uma riquíssima informação para as nossas vidas, querido. Está escrito aqui, em João capítulo 14, que é a nossa lição da escola dominical, em 2 versículos, o 16 e o 17. Ele vai escrever assim, ele vai dizer assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Olha só isso aqui, irmãos. Então Jesus Cristo, para que o Espírito Santo venha até nós, é necessário que Jesus subisse ao Pai. Ele tinha que passar pela crucificação, ressuscitar, para que depois ele fosse ao Pai e o Espírito Santo descesse para os apóstolos. Então, no caso aqui, Jesus, ele está dizendo aqui, ele vai enviar outro Consolador. Porque no capítulo 14, no capítulo 13 e no capítulo 14, Jesus já está se despedindo dos seus discípulos. Ele está dizendo assim, eu partirei, eu estarei indo para o meu Pai. Imagine 3 anos esses apóstolos numa missão com Jesus Cristo, vendo todos os milagres, sendo acolhido, ele vendo todo o que Jesus estava fazendo na Galileia junto com eles, e de um momento em outro Jesus disse assim, é hora de eu partir. Quando Jesus fala para eles assim, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar, que o Consolador que a lição vai trazer aí é o Paracleto, é o ajudador, é o amigo. E Consolador aqui, quando ele fala assim, eu enviarei o Consolador, Jesus está falando do Espírito Santo, irmãos, que o Espírito Santo, ele é da mesma natureza que Jesus, ele é a mesma natureza que Deus. O Espírito Santo, ele participou em tudo quanto foi feito do universo, da terra, dos homens. O Espírito Santo estava lá. Então Jesus Cristo pegou e fala aqui para ele, falou assim, ele vai fazer a mesma obra que eu vou fazer, que eu faço. Ele estará convosco. Vocês não vão se sentir órfãos. Aqui, irmãos, quando Jesus Cristo fala órfãos para eles, que é o que está na lição, vai deixar órfãos, é aquela ansiedade que eles tinham de que quando Jesus partisse, eles iam ficar sozinhos. Hoje eu não tenho mais o meu pai. Então não tem como eu olhar e ter o amparo do meu pai. Mas quando eu olho para a circunstância, eu tenho o amparo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrever a carta aos Romanos, ele fala assim que tem momentos que a gente não sabe expressar em oração, falta ali palavra, e com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo intercede por nós com o Pai. Então ele está fazendo um campo, ele está fazendo uma ligação nossa com o Pai. Então, irmãos, quando Jesus partiu e o Espírito Santo veio, o Espírito Santo ocupou o espaço que Jesus Cristo tinha deixado. Aquela dor no coração, aquela esperança que eles não tinham, o Espírito Santo trouxe de volta ao coração deles. E uma coisa linda, que todo crente, todo aquele que recebe o Espírito Santo, aquele que pede o Espírito Santo, como está em Lucas 11, que eu li para os irmãos, ele começa a sentir uma paz no coração, ele começa a sentir que Deus está perto dele, porque o Espírito Santo já está fazendo essa obra. E outra coisa, irmãos, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. O Espírito da verdade
é o Espírito. O que Jesus está dizendo aqui? O Espírito da verdade, que é aquele que está desde a consumação dos séculos, é aquele que está lá desde o começo. A gente tem que ir lá em Gênesis capítulo 1, irmãos, e depois sair do Gênesis e tentar imaginar para trás o que não está escrito. O Espírito Santo da verdade, ele está lá quando os anjos foram criados, ele está lá quando as estrelas foram criadas, ele está lá quando Lúcifer foi criado, ele estava lá quando Lúcifer traiu Deus, ele estava lá no Jardim do Éden, quando o inimigo invadiu aquele lugar e enganou Adão e Eva. E o Espírito Santo estava com Jesus na crucificação. O Espírito Santo estava lá na ressurreição de Jesus Cristo. O Espírito Santo está conosco hoje, nos convencendo do que é o certo e do que é o errado. Ele fala aos nossos corações, ele traz a nossa memória daquilo que está certo, das coisas que estão fazendo, o que nós fazemos certo ou errado. Ele sempre está nos avisando para nós estarmos buscando a presença de Deus. Então esse é o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. E Jesus Cristo pegou e falou assim para os discípulos: Ele vai consolar vocês, Ele estará convosco. Esse Espírito da verdade, que não vai deixar os discípulos órfãos, irmãos, o que acontece? Tudo que Jesus passou de perseguição, tudo que o mundo odiou Jesus Cristo, o Espírito Santo estava com Jesus Cristo, estava em Jesus Cristo. E nós, quando somos odiados pelo mundo, somos rejeitados pelo mundo, é porque o Espírito Santo está em você e ele está te guiando até as mansões celestiais. O tópico 2, irmãos. O tópico 2 da nossa lição está escrito assim, ó: o Espírito habita os discípulos. Aqui é importante, irmãos, que a lição vai falar assim, ó: o sentido de soprou sobre eles o Espírito. Um episódio anterior ao Pentecoste. Aqui o que acontece, irmãos? A gente precisa entender isso daqui. Quando Jesus está falando assim, ele soprou o Espírito, ele está soprando, que a gente lê na Bíblia, que ele faz esse ato de soprar no tópico 2 da lição, simplesmente Jesus Cristo, ele está soprando fôlego de vida sobre os discípulos. Sabe lá no livro de Gênesis, quando Jesus fez o boneco, Deus está lá, a divindade, está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele faz o boneco e sopra ali fôlego de vida? Então, o que a lição está nos ensinando, e o texto bíblico vai nos ensinar, é que quando ele sopra fôlego de vida, ali tem a alma da pessoa, mas sem o Espírito Santo, ele perde a imagem de Deus. A pessoa sem o Espírito Santo, o homem no erro, ele não tem o emblema, ele não tem a imagem de Deus. Então o que Jesus Cristo está fazendo é soprando sobre eles, e eles estão tendo a regeneração nesse momento, eles estão sofrendo a regeneração, eles estão sofrendo uma mudança. Não é Atos 2 que desce o Espírito e eles começam a falar língua estranha, não é isso. Aqui eles estão recebendo aquela imagem perdida de Deus. Para nós entendermos um pouco melhor, vamos em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 45. Quer ver, ó? Isso aqui é de suma importância para a nossa vida, irmãos. Esse aqui é o ato do Espírito Santo na nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 45. E o versículo 45... está aqui na nossa Bíblia, ó. Está escrito assim, ó: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Esse último Adão é Jesus Cristo, tá, irmão? Você tem que entender que Paulo está falando em alegoria aqui. Então, o último Adão é Jesus Cristo, ele foi feito em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. O primeiro que ele está falando aqui é Adão, ele é animal. Depois o espiritual, que é Jesus Cristo. O primeiro homem da terra é terreno. E o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial?
tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Quer dizer, o que ele está falando aqui? Que o primeiro Adão, que foi o Adão lá do livro de Gênesis, ele trouxe a forma animal e errou. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele fez tudo perfeito, certinho. Mas tudo perfeito. Jesus Cristo, ele teve o auxílio do Espírito Santo no decorrer da sua vida. Então, todo o ministério de Jesus, o Espírito Santo estava com ele, meu querido irmão. Você tem que entender isso. E aqui no livro, em 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai falar assim que o terreno, ele tem que sair e trazer a imagem do espiritual, que é o Espírito Santo na nossa vida, trabalhando. Então, quando o Espírito Santo está em nós, ele está pondo um selo e está trazendo a imagem do celestial. Nós estamos caminhando para frente e para o encontro de Deus e ele ao nosso encontro. E o Espírito Santo está transformando a nossa vida para que nós possamos chegar a varão de estatura perfeita. Amém, irmãos? Outro sim, o apóstolo Paulo vai nos ensinar também que a falta do Espírito Santo causa algumas mudanças no ser humano. Romanos capítulo 8, você vai lá, mostra o endereço na Bíblia para os irmãos, conversa com eles, tá, querido? Que isso é importante. Os irmãos têm que ter este entendimento. E aqui, irmãos, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo ele continua no raciocínio dele, lá de 1 Coríntios capítulo 15. Lá, ele está falando que a gente tem que ter a imagem do Espírito Santo na nossa vida, que nós temos que trazer a imagem do celeste. Em Romanos capítulo 8, aí ele já coloca uma outra posição diferente, que a gente tem que compreender isso, irmãos. E passa para os seus alunos, em nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, está escrito assim na palavra do Senhor. Vós, porém, 8:9, irmãos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele, olha só. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Então, queridos irmãos, a pessoa tem que entender que o Espírito Santo faz parte da vida dele e que se ele não estiver habitando na pessoa, esse tal não é de Cristo e este não está tendo mudança de vida, porque o Espírito Santo ele é como um remédio que vai curando o homem por dentro, que vai tratando o homem. E todo ser humano, irmãos, ele tem um probleminha com ele. Ele já nasce com um câncer na vida dele chamado pecado. E o antídoto para este câncer se chama Espírito Santo, que vai habitar na vida dele, que vai trabalhar a vida dele. E a gente tem que dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, irmãos. Porque o apóstolo Paulo, continuando neste mesmo raciocínio, ele escreve a carta aos a 2 Coríntios, né? Carta a 2 Coríntios, no capítulo 5. Ele vai falar algo para nós aqui de suma importância, que o Espírito Santo tem que estar na nossa vida, que ele tem que fazer um trabalho na nossa vida. E 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, está escrito desta forma. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, como o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. É porque o Espírito Santo está nele, está trabalhando. Aquele velho homem está morrendo, mas está nascendo um novo homem, com o auxílio do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo na vida dele. Então, querido professor e professora da Escola Dominical, comunica isso aos seus alunos. Explica a importância do Espírito Santo na vida das pessoas, porque eles precisam disso, que a igreja precisa do Espírito Santo. Sem ela, a igreja não funciona. É só meramente uma reunião, é só meramente um show,
é só meramente uma colocação ali dentro. Então não tem como fazer algo sem o Espírito Santo. O Evangelho de João, capítulo 15, quando fala sobre a videira, Jesus, ali num dos versículos, Jesus diz o seguinte, falou assim, vós estáis em mim, eu limpo, o meu pai é o lavrador. Mas ele traz uma seguinte informação num versículo. Ele fala assim, sem mim não podeis fazer nada. Sem mim não podeis fazer nada. Você já imaginou, irmãos? Sem o auxílio do Espírito Santo, sem o auxílio do Jesus Cristo, aonde nós vamos conseguir chegar? Lugar nenhum. Porque o próprio Jesus Cristo que está trazendo a informação é a palavra dele. Sem mim, vós não podeis fazer nada. Sem o Espírito Santo, irmãos, essa videoaula não estaria chegando até você. Você não estaria sendo abençoado com essa maravilhosa aula, com ricas informações para a sua vida. E desde já neste momento, eu peço para os irmãos, compartilhe essa aula, compartilhe o nosso canal no YouTube. Eu agradeço aos irmãos que têm nos ajudado, que têm visitado, têm se inscrevido. Então, irmãos, eu peço aos irmãos que ajudem a expandir este canal no nome de Jesus Cristo. E desde já eu agradeço. O tópico 3 traz assim a seguinte informação. A promessa do Pai no dia do Pentecoste. E de repente, olha só, irmãos, o subtópico 1. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é onde que está ocorrendo essa informação. Vai lá no endereço da Bíblia, Atos 2. Vamos ler. Atos capítulo 2, o versículo 2 a seguir é onde está a informação do capítulo 3, que todos foram cheios do Espírito Santo. Mas antes de eu explicar isso aqui para vocês, irmãos, a lição do tópico 3 vai falar que após a ressurreição de Jesus Cristo ocorreu este ato, e Jesus ficou 40 dias ensinando seus discípulos. É importante você pensar, irmão, você tem que ter em memória que todo o trabalho de Deus ele foi feito dentro da cultura dos judeus, não foi na nossa, tá? No Ocidente. Então, os judeus, eles têm, no decorrer do ano todo, eles têm umas festas que eles participam. E existe 3 festas que são de muita importância para o judeu, até chegar aqui em Atos 2. A primeira é a Páscoa, a festa do tabernáculo e do Pentecoste. Essas três festas, elas são importantes. Elas ocorrem com metade de março a metade de abril, tá? Que é o mês deles lá. Então, para nós aqui, ela pega metade de março e metade de abril. Na metade desses 2 meses, eles comemoram a festa da Páscoa, irmãos. Quando se comemora a liberdade, quando o povo saiu lá do Egito. Então, quando eles estão comemorando o Cordeiro Pascual, nesse dia que se comemora a Páscoa, foi quando nós estudamos lições anteriores, quando Jesus Cristo foi crucificado. Ele foi crucificado no dia da Páscoa, como o Cordeiro perfeito. Como tinha o judeu nas suas casas naquele dia comendo um cordeiro com ervas amargas, o verdadeiro cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que João Batista não falou assim, eis aí o Jesus Cristo, mas ele identifica como o cordeiro que tira o pecado do mundo, quando ele veio para se batizar, João Batista apontou o dedo e falou, nesse dia, o Jesus Cristo que tira o pecado do mundo estava sendo crucificado, o cordeiro perfeito estava sendo crucificado. Foi no dia da Páscoa, foi no dia que eles comemoram a Páscoa em Israel, entre o mês de março e abril. Passando o dia da Páscoa, irmãos, nós temos 40 dias para frente, porque ali no dia da Páscoa, fora o Cordeiro da Páscoa, tem o dia da primícias, eles trabalham o dia da primícias. O que é o dia da primícia depois da Páscoa? Todo agricultor, aquele que planta a sua roça, ele vai lá, ele mede um talhão e pega um feixe, um talhão, um feixe mais ou menos assim, que dá para ele abraçar. Isso aqui é a primícia dele, ele corta, vem e apresenta diante do sacerdote, como a primícia. Depois da Páscoa, ele apresenta aquilo como primícia,
porque depois vai ter a safra. Aí eles vão colher a safra, que chama dia do Pentecoste. Não é o Pentecoste, a Assembleia de Deus Pentecoste, não tem nada a ver disso, não. O Pentecoste para eles é 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois das primícias, que aí eles vão fazer a colheita geral, eles vão colher tudo que precisa ser colhido. E isso é interessante a gente entender, irmãos, porque assim, Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro Pascual, morreu e ressuscitou. Depois da Páscoa se comemora o dia da primícia, eles vão oferecer a primícia. E Jesus Cristo foi a primícia dos que dormem. Olha só, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 20. Jesus Cristo é primícias. 1 Coríntios 15, 20. Está escrito aqui, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem. Então Jesus Cristo, ele foi a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. No domingo de manhã, Jesus Cristo saiu do túmulo para dizer: eu sou a primícia da ressurreição. Querido irmão, se Jesus Cristo, cheio do poder do Espírito Santo, ressuscitou, como eu li lá em Romanos para os irmãos, que Deus ressuscitou através do Espírito Santo, ressuscitou Jesus Cristo, ele vai nos ressuscitar, e ele é a primícia. E se já começou a ressurreição dos mortos, quando lemos Mateus capítulo 28, isso não vai parar. Um dia, Jesus vai romper os céus, e aqueles que estão no pó da terra ressuscitarão. E nós que estivermos vivos, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados pela glória de Deus. Então, irmãos, o que a gente precisa entender aqui é que Jesus, no domingo, ele cumpriu esse papel das primícias. Só que Jesus Cristo, quando ele ressuscita, ele pega e fala assim para os discípulos: olha, eu vou subir para o Pai e ficar em Jerusalém. Daqui 40 dias eu vos enviarei o Espírito Santo. Fica em Jerusalém até que sejam revestidos dos céus, que é o que está aqui, Cumprindo-se o dia, Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, desde o dia que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou por um tempo de 40 dias ensinando seus discípulos, ia se cumprir a colheita geral, a colheita de Israel, que é conhecida como Pentecostes, e nesse dia, que era a colheita que se comemorava, Israel estava apinhado de gente, porque se comemorava a colheita geral. Tinha muita gente em Israel. E é nesse ambiente que estão os discípulos ali, louvando, em oração, aguardando a promessa. E o que acontece no versículo 2, que está na sua lição, irmãos? E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impiedoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha só, irmãos, pousaram sobre eles. Aqui eu quero que você abra a sua Bíblia para nós entendermos isso, lá em Números capítulo 9. Vamos lá na sua Bíblia. Eu já volto aqui para explicar isso para vocês. Vamos lá em Números capítulo 9, irmãos. Números capítulo 9, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Isso aqui é importante. Números 9, do 15 a seguir, irmãos. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho.
E a tarde estava sobre o tabernáculo como aparência de fogo, até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas, sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Eu quero que os irmãos observem que ao entardecer, uma coluna de fogo estava sobre o tabernáculo. Aquela coluna de fogo estava indicando aonde Jesus estava habitando, aonde Deus estava habitando, a presença dele estava ali. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, aqui como coluna, vimos línguas como de fogo, a gente tem que olhar para o Antigo Testamento e ver que Jesus, Deus, a divindade, estava habitando no Santo do Santo, aonde a arca estava. Então, aquele indicava que ali havia uma presença de Deus. E aqui nós temos duas informações importantes. Que quando aquela nuvem estava ali, os discípulos olhavam de longe, os discípulos, quem estava ali olhava de longe e conseguia ver aquela coluna de fogo à distância, porque era muito grande. Aqui, a língua de fogo, as línguas de fogo que estão sobre a cabeça dos apóstolos, se começa a habitar, isso está indicando que o Espírito Santo não estaria mais num quadradinho, mas estaria dentro do homem, habitando dentro do homem, estando dentro do homem. E todos foram cheios do poder do Espírito Santo. E todos começaram a falar em línguas, como está na lição desse comunical, línguas que eles não entendiam, mas quem estava ao lado deles entendiam e falavam. E teve gente que zombou, falou assim: esses homens estão bêbados. Isso era 9 horas da manhã. E Pedro repreendeu e falou assim: não, eles não estão bêbados, eles estão cheios do poder do Espírito Santo. E tinha gente falando: não são esses galileus e falam na nossa língua? Como o profeta Joel escreveu no capítulo 2, o versículo 23, 28 e 30, lá em Joel capítulo 2, ele diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Irmãos, na introdução da escola dominical, dessa lição, eu falei para vocês que o Espírito Santo fez no Antigo Testamento e fez com os homens de Israel, na história da nação de Israel. Agora o profeta Joel está profetizando que Deus ia derramar do Espírito dele sobre toda a carne. É o que está acontecendo aqui em Atos 2, todos cheios do Espírito Santo. Não seria específico só para o povo de Israel, não seria específico só para o ministério dos profetas em Israel, mas agora seria para todo aquele que crê em Deus, todo aquele que está em Lucas 11 pedindo o Espírito Santo. Era para todo o planeta. Ele está falando num sentido universal e não só local. Então, ser cheio do Espírito Santo não é só para nós os brasileiros, não é só para o povo de Israel, mas é para todo o mundo. Aonde o Evangelho chegar, ali o Espírito Santo chega. Como que o Espírito chega lá, irmão Fernando? Você é portador do Espírito Santo, ele habita em você. E quando você vai e anuncia o Evangelho, o Espírito Santo está com você. E uma coisa que a gente precisa entender. Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala assim: da onde vem a fé? Não é de ouvir a palavra? E como irão se não há quem pregue? E ouvirão se não tem quem anuncia? Quando, irmão, você que é cheio do poder do Espírito Santo, você tem o Espírito Santo da tua vida, você fala da palavra de Deus, se você está cheio dele, você prega a palavra de Deus, a palavra chega aqui, no ouvido. Daqui até no coração, é o Espírito Santo que transporta essa palavra, transformando aquela vida e convencendo o homem do juízo e do pecado. Por isso que Jesus disse lá em João: eu enviarei o Espírito Santo Consolador, que o mundo não conhece, mas vai convencer o homem do juízo e do pecado. Então sejamos cheios do Espírito Santo, porque esse Espírito Santo que está visitando a nossa geração hoje, ela é para a geração futura, ela estará lá e vai estar fazendo maravilhas como ela tem feito no nosso meio. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. A todos os professores, querido irmão, venho ressaltar novamente: publica o nosso vídeo, nos ajuda no nosso canal, divulga o nosso trabalho
em nome de Jesus Cristo. Desde já eu agradeço, Deus abençoe a vida de cada um e cada professor que estará ministrando a palavra neste domingo. Amém.